novidade tá... Bom, todos esses daqui, né? Sim, eu acho que esses dois aqui são bastante populares, mas o Shen, ele é um daqueles que, pelo que eu li, assim, é o que dá melhor perda, é o menos pior perda de desempenho. É realmente impressionante o desempenho dele quando comparado com um sistema direto na máquina física. Bom, uma solução híbrida entre emulação e virtualização é o WSL, ou Windows Subsystem for Linux. Ele permite executar comandos a programas de terminais de Linux em ambientes Windows. Bom, há um tempo atrás existia apenas a máquina Linux, as máquinas Windows, e se procurava, de certa forma, emular uma máquina, ou virtualizar uma máquina Windows dentro do Linux e virtualizar uma máquina Windows dentro do Linux. Porque muitas das vezes o que você conseguia fazer no Linux você não conseguia fazer no Windows e vice-versa. Então o Windows veio com essa solução aí chamada WSL, e a ideia é que você consiga a distribuição, instalar uma distribuição Unix ou Ubuntu, né? Dentro de uma máquina Windows. Né? Eu particularmente não sou grande usuário, mas eu vejo os alunos muito usando. Você usa, né? E aí, eu vou pedir, eu nem sei se vocês conseguem, tá? Mas tentem instalar um WSL aí na máquina Windows de vocês. Basicamente isso aí. Nem sei se consegue, tá? Que nem testei no laboratório. Eu tô no Ubuntu aqui. Tá, aqui tá no Ubuntu, vou andar no Windows. Você dá na sua máquina. Se tá no Ubuntu aí, roda. Que é essa lista aqui, eu acho, né? Tá instalando? Seguiu aí? Não, aqui já tá no grupo. Mas não lembro dele. Você usa? Ou você botou o I? Não, mas você usou.
Oi. Aqui já disse que já está instalado. O meu aqui disse que já está instalado. Quando você tudo instalar, ele já está instalado? É. Aí ele tem um atalho aí na tela? Não vi esse atalho não. Primeiro eu reiniciei ele e prestei atenção. Ubuntu já está instalado, iniciando o Ubuntu. Ele está iniciando. Não vi esse atalho. Não tem atalho aqui no Ubuntu não, né? Não vi esse aqui é atalho não. Mas ele está aí, ó, instalou aqui. Gente, uma pergunta. Todo mundo aqui está no Discord? Alguém não entrou no Discord? Estava fazendo essa prova, só tinha 26 pessoas. Estou aqui 35. Alguém SL, por exemplo, com menos list, menos online, ele pega todas as distribuições disponíveis, né? Entre outros comandos possíveis. Bom, respondendo a pergunta ali do colega, uma outra forma de virtualização são os conhecidos containers. Os containers são um conjunto de um ou mais programas organizados isoladamente no sistema. O container, ele é mais do que uma máquina virtual, né? Ou, digamos assim, ele é mais específico do que uma máquina virtual. O container é como se você criasse um próprio nome de um container que tem uma aplicação muito específica para aquele propósito que você quer. Então ele é uma máquina virtual específica para um determinado propósito. Então dessa forma o container é um encapsulamento do código e de todas as dependências, bibliotecas, binários e arquivos que ela precisa para executar. Então se você quer criar um container de um serviço específico, um servidor de vídeo, beleza? Então você cria um container daquele servidor de vídeo, com todas as dependências, bibliotecas, arquivos, tudo que você precisa para aquele servidor de vídeo. Em vez de você criar uma distribuição Linux como essa que a gente está criando aí, você cria um container específico. É óbvio que nessa distribuição Linux, nessa máquina virtual, você pode instalar o servidor de vídeo. Mas junto com ela vem o quê? Vem todo um sistema operacional, todo um aparato que você de repente nem vai precisar de outras aplicações. O container é a instalação de uma aplicação, em geral, a instalação de uma aplicação específica que você vai precisar, com tudo que você vai precisar, mas apenas aquilo que você vai precisar. Isso faz com que você tenha um sistema muito mais leve, muito mais rápido, um desempenho, que você alcançar um desempenho muito melhor. Assim, ele é isolado do seu ambiente de origem, garantindo sua portabilidade para qualquer outro ambiente. Com esse container, você pode executar em qualquer ambiente compatível com aquele container. Em outras palavras, basta codificar uma única vez, que ele poderá ser executado em qualquer lugar, seja localmente, seja na nuvem. Então, existe inclusive máquinas na nuvem que você pode carregar um container e executar aquele container. Okay? Permite empacotar e isolar aplicações com todo o ambiente de execução delas, ou seja, com todos os arquivos necessários para executá-las, também conhecidos como microserviços. Então, de um tempo para cá, criou-se esse conceito de microserviços. E o que é um microserviço? É um serviço muito específico. Né? Então, eu tenho um servidor de e-mail. Eu posso ter um container que é um servidor de e-mail. Eu posso ter um container de um servidor de vídeo. Eu posso ter um container de um servidor de DNS. E esse container ele vai ter só
o serviço de DNS específico. Por isso que são microserviços. Né? Alguém tinha levantado a mão? Mas no meu trabalho, eu já tive que fazer uma parada, aí eu tive que usar o container, né? Aí eu containerizei para isso, deu logística, né? Mas coloquei o container que eu precisava, abri tudo, aí pô, tudo legal. Só que minha API eu precisava de uma data específica. Só que de uma data específica. Só que ele sempre estava pegando o sistema, eu não tinha lugar nenhum. O stack default parece que ninguém nunca teve que encarar isso. Aí depois, sei lá, nunca até procurei aqui para ver se não vai certo. O negócio de date first, que é a única coisa que eu consegui para tipo, setar uma data específica no container, né? E eu queria saber o que me impediu de fazer essa mudança. Será que o patrão, ele vai, o patrão, claro que ele vai pegar, né, o sistema, mas se existe o patrão algum bloqueio de alteração dessas informações, dos containers ou algo do tipo, porque não era para ter sido tão difícil mudar uma data, ele foi. E, sei lá, tipo, ficou na minha cabeça. Eu nunca precisei de coisa desse tipo, né? Mas de cara, eu imagino que o seu padrão seja que ele pegue a data do sistema. Eu testei isso também, ele pega o padrão do sistema que ele está executando. Mas uma coisa que eventualmente poderia ser feita, eu imagino, é depois dele carregado, ele atualizar a data para a data que você quer. Eu tentei fazer isso também. E ele não permite. Eu acho que nunca teria visto, mas tudo bem. Não sei. A gente. Cara, já sei, até porque é um negócio muito específico, que a interação de container, quem bota em container geralmente não precisa se preocupar com isso. Eu passo a executar. Eu não sou de um expert de container, tá? Assim, às vezes, se alguém sabe mais coisa, se alguém tiver alguma sugestão, alguma ideia de eu trabalhar em container, pode ficar à vontade para trocar as informações, tá bom? Bom, então esses microserviços, né, e aí, bom, microserviço virou moda agora, né? Tudo terminou virando microserviço. O cara, em vez de ter um servidor, agora, ou oposto, né? De forma desnecessária, o cara, em vez de criar servidores com vários serviços, terminou se criando vários serviços. Traz uma facilidade, né? Porque qualquer problema naquele container é um problema muito específico, isolado, né? Você traz outras características como segurança, isolamento e mais. Certamente traz outras questões. Mas microserviços são uma abordagem arquitetônica e organizacional do desenvolvimento de software, na qual o software consiste em um pequeno serviço independente que se comunica usando APIs bem definidas. As arquiteturas de microserviços facilitam a escalabilidade e agilizam o desenvolvimento de aplicativos, habilitando a inovação e acelerando o tempo de produção de novos recursos no mercado. Então essas são algumas das vantagens de utilizar esses microserviços. Então será que a gente consegue comparar um pouco o que a gente viu sobre máquinas virtuais e containers? Qual seria a comparação? Como que a gente pode diferenciar esses dois modelos arquitetônicos aqui de serviços ou de sistemas, né? Então as máquinas virtuais são arquivos geralmente medidos em gigabytes, pois possuem o próprio sistema operacional, o que possibilita a execução simultânea de várias funções com uso intenso de recursos, enquanto cada container geralmente é voltado à execução de uma aplicação específica e são mais leves por ter um sistema operacional compartilhado. Então esse microserviço ele é muito mais limitado naquilo que ele precisa do que só específico que ele precisa do que uma máquina virtual. O que uma máquina, um container ele possui é todas as interações necessárias com aquele sistema operacional que ele está sendo executado naquele container, né? Todas as bibliotecas e tudo mais que você possa fazer. Por terem um número maior de recursos à disposição, as máquinas virtuais são capazes de abstrair, dividir, duplicar e emular por inteiro servidores, sistemas operacionais, desktop, dados e links. Quando seu foco é na aplicação e na agilidade de mover essa aplicação entre
as estações fazendo um deploy facilmente, o uso de containers é indicado. Quando o foco é na usabilidade de um sistema virtualizado pelo usuário, o uso de máquinas virtuais pode ser mais indicado. Então existe aí um trade-off que você precisa decidir se você quer usar uma máquina virtual ou um container. Bom, aqui no curso, basicamente, a gente vai usar muito mais containers, porque quando a gente começar a falar sobre a tecnologia Cartesian, a gente vai aprender um pouco mais sobre esses microserviços de container. Então aqui está um pouco, né, sobre essa diferença. Você tem um servidor, né, físico, uma máquina, com um hypervisor, que é o monitor, e aí as diversas máquinas virtuais com sistemas operacionais em cima de cada uma dessas máquinas virtuais. Quando a gente fala em container, né, você tem um servidor com o sistema operacional específico para aquele container, né, e aí você tem uma máquina, uma engine do Docker, por exemplo, e aí os diversos containers aqui em cima dessas engines. Bom, assim como uma máquina virtual, um container também possui o seu arquivo de configuração, a sua imagem, né, da sua máquina, da sua aplicação, do seu serviço configurado, né? Então, você tem a criação desse Dockerfile, né, que você cria essa imagem. Então, a partir dessa imagem você consegue executar aquele container a partir daquela imagem. Legal? Então vamos testar a criação de alguns containers aqui, ou de um container pelo menos, né? E para a gente criar esse container Docker, esse Dockerfile é um arquivo criado para gerar as imagens customizadas para construir um container, permitindo definir um ambiente personalizado e próprio para um projeto pessoal ou empresarial, principalmente utilizando alguns desses parâmetros que a gente vai ver, ou comandos que a gente vai ver aqui. O primeiro deles é o from. O primeiro argumento do Dockerfile que a gente vai utilizar deve ser sempre o from, seguido da imagem e versão que será utilizada. Caso não seja informado, será buscada a mais atual do seu repositório oficial. O segundo é o run. Define os comandos que serão executados dentro do container durante a sua criação. O terceiro é o CMD, que define os comandos que serão executados após o container ser criado. O quarto é o expose, que mostra quais portas serão expostas para acesso do container. Okay? Então, como exemplo, vamos criar um arquivo chamado Dockerfile com as seguintes linhas. Aí agora eu vou pedir que todo mundo migre para o Linux, para o Ubuntu, para a gente continuar. E aí vocês vão editar alguns arquivos com algum daqueles super editores que a gente aprendeu na aula passada, ou Pine, ou Vim, ou VI. Não, você tem que iniciar. Até poderia usar isso aqui, mas vamos usar lá, cara. O Windows eu acho que não tinha. Não. Se quiser iniciar só para certificar, né? Não. Se todo mundo abrir o browser e colocar 172.17.0.2, ele vai abrir o Apache que você está executando no container.
É o nome que você tem dado. Ah, então eu vou botar qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Você puxa um comando. Ok, gente? Então, você já pode acessar a página, como a gente está fazendo aí. Para remover uma imagem gerada, você primeiro precisa remover os containers associados a ela. Tá? Então, uma forma de limpar o sistema e ainda economizar espaço de se removendo containers obsoletos é via o comando docker system prune. Tá? Após remover os containers associados, você remove a imagem com o docker RMI, o nome daquela imagem que você criou. Tá? Mas não precisa remover nada agora não, só deixa aí só a título de informação de vocês. Tá legal? Uma outra forma de economizar espaço é eliminar volumes que são espaço em disco reservado para o uso de container. Você pode ver os volumes existentes no sistema com Docker Volume LS. Para limpar esses volumes, Docker Volume Prune. Ok? Então são alguns comandos. Então existe uma série de comandos que a gente vai aprender a executar mais especificamente na próxima aula. A gente, a partir da próxima aula, a gente vai começar a fazer algumas atividades com Docker. Tá? E por que o Docker vai ter utilidade para a gente? Por dois motivos. O primeiro, porque a gente vai fazer tudo com essa tecnologia chamada Cartesian, ou muito dessa tecnologia, a gente vai utilizar esse Docker. Tá? E se a gente parar para lembrar, aí eu queria só setar um beat aí na cabeça de vocês, né? Que é o seguinte, imagina tudo isso que a gente está falando aqui de máquinas virtuais, ou de Docker. Né? Se eu posso, como a gente viu, especificar em uma máquina virtual toda uma máquina física específica, né? Eu posso definir qual é o hardware, qual é a memória, qual é a CPU. E eu posso especificar também, inclusive, as coisas que estão associadas a essa máquina física, o que está na memória dessa máquina física, o que está na CPU, o que está no disco, o que está instalado, qual a aplicação, né? Se eu tenho duas máquinas iguais, o resultado de execução dessas duas máquinas, independente de onde ela esteja, se está aqui nessa máquina física, vai ser exatamente o mesmo. Não é? Então imagina que eu tenho um Dockerfile lá, um Docker, né? Que recebe como parâmetro lá nesse Docker um mesmo Dockerfile, o mesmo container. Né? E além disso, eu trago como input nesse container, por exemplo, uma sequência de comandos. A bateria vai apagar. Vai acabar a bateria, mas é o último slide. O resultado dessa execução desse Docker, digamos que o resultado da execução vai ser uma linha de comando, uma coisa assim. O resultado dessa execução, em qualquer máquina aqui desse laboratório, ou em qualquer máquina no mundo, vai ser o mesmo. Não é? Entenderam? Porque se eu tenho lá uma máquina, que eu digo assim, a máquina é essa, ela tem isso na memória, nesse endereço de memória ela tem isso, nessa CPU ele tem isso, ela tem... Se especificar tudo direitinho, mandar você executar, ou você, hoje, amanhã, depois de amanhã, o resultado dessa execução vai ser exatamente o mesmo. Imagina se eu digo para você assim, toma esse Docker aqui com essa aplicação que é, me dê 2 números de entrada, eu vou somar esses 2 números e vou lhe dar o resultado. Então que seja esse o meu Docker. Aí eu digo para você, toma esse Docker e some 2 mais 2. O resultado para o Adriano hoje vai ser 4, para o Gabriel amanhã vai ser 4, a Kátia depois de amanhã vai ser... Qualquer dia vai ser sempre o mesmo, 4. Certo? Então, o que a gente vai ver é que a Cartesian ela usa isso daí como prova de que ela transforma um container em um contrato inteligente. E o resultado da execução desse contrato inteligente vai ser o mesmo para qualquer pessoa que executar esse contrato.
Porque eu dou lá a especificação da máquina, o programa que está lá dentro, os parâmetros de entrada. Quando eu executo, o resultado vai ser o mesmo. E se eu alterar qualquer coisa dentro desse programa, dentro desse Docker, o que vai acontecer? Se eu guardo junto com o Docker a assinatura daquele Docker, eu sei que o Docker que o cara usou foi outro. Não foi aquele que está especificado para aquele smartphone. Certo? Então, como se eu dissesse assim, essa é a máquina que a gente concorda que use nesse contrato inteligente. Se eu executar com essa entrada, o resultado vai ser o mesmo, independente de quando foi essa execução. Porque eu estou especificando aqui o Docker como se fosse um contrato inteligente. E a entrada desse Docker, a execução dele, a saída para essa entrada vai ser sempre a mesma. Não interessa. Então ele não pode ser modificado em hora nenhuma. Não, ele não pode ser modificado. Né? Quer dizer, se ele for modificado, você vai saber que não é aquele que você combinou de ser executado. Entendeu? E você não confia. Porque o acordo prevê que você execute esse Docker, e não um outro qualquer. Entenderam? Então o que a gente vai ver, quando a gente começar a mexer com o desenvolvimento das máquinas Cartesian, é que essa máquina Cartesian nada mais é do que um Docker especificado, determinístico, que para uma entrada ou um conjunto de entradas a saída vai ser a mesma. Óbvio que se eu variar a entrada, a saída também vai ser outra. Então eu digo assim, eu executei essa máquina com esse conjunto de entradas, a saída foi essa. Se você disser, não, eu executei com essa e a saída é outra, a gente pode pedir que uma terceira pessoa, um juiz, julgue e diga assim, não. Se você deu essa execução com essa entrada, a saída tem que ser essa, porque qualquer pessoa pode validar isso daí. Certo? Então o Docker esses conhecimentos que a gente vai obter com o Docker vão ser necessários para a gente montar essa máquina Cartesian, que vai servir para a gente como validadora do sistema. Tá legal? Bom, a partir da próxima aula, na próxima aula a gente vai fazer mais alguns exercícios de Docker. E aí eu acho que a gente meio que finaliza o conhecimento necessário para começar a entrar de fato a fazer algumas atividades utilizando essa solução de web. Legal? A gente pode parar por aqui hoje. Quem quiser brincar mais um pouco com isso pode ficar à vontade. Quem quiser sair também está liberado. Preparar uma aula menor hoje por causa da paralisação para não avançar muito. Legal? Eu tentei acessar do Windows, o Apache Landscape, o WSL, você fez aqui no WSL também. Provavelmente você não vai conseguir. Mas qual foi o IP que ele mostrou aí? Tem um 72 também? 72. Mas é que você tem. Provavelmente você tem que fora essa rede. Mas se você abrir aqui no WSL no browser, dá para ver o browser. Não sei se dá para você abrir no browser. Pode tentar. Pode tentar. Tudo bom? Tudo bem?